Graça Entre Elas, iniciando seu terceiro episódio. Se você ainda não assistiu os outros dois, que está falando sobre modéstia no vestir e hospitalidade, vai lá no IPJcast e confere. E hoje vamos falar sobre maternidade. Estamos aqui com duas mamães lindas, servas do Senhor, que vai nos ajudar a discutir mais sobre esse assunto para que a gente consiga compreender melhor e agir de maneira mais correta conforme Deus quer. Peço que vocês se apresentem, falem um pouco sobre vocês, sobre a sua família e como é essa jornada de ser mãe. Então, tudo bem? Meu nome é Natasha, né? Eu sou mãe de 3 meninos. Isso mesmo, meninos. Eu sou a única mulher da casa, mas eu sou muito feliz com isso. Muitas pessoas perguntam, não vai tentar uma menina? Eu disse, se eu tiver o quarto, vai ser menino também, e eu vou achar ótimo. Eu amo ser mãe de meninos. Ser mãe era o meu grande sonho, desde bem pequenininha, novinha, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sou casada com o Pedro há 15 anos e nós temos formado essa família que nós esperamos viver para a glória de Deus, né? E criar os meninos dentro dos caminhos do Senhor para serem grandes homens de Deus, se assim Deus permitir. E você, Jamile? Oi, pessoal, boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui. Meu nome é Jamile, eu sou esposa do Daniel, e para quem não sabe, o Daniel é primo do Pedro, marido da Natasha. Estamos entre família. Inclusive, a minha primeira saída com o Daniel, quando namorávamos, assim, para eventos de família, foi o casamento da Natasha e do Pedro Neto, né? Foi o primeiro evento de família em que eu fui, né? Conheci a família dele, os avós dele ainda eram vivos, maternos, e foi um momento muito agradável. Temos 13 anos de casados, vamos completar 14 agora em março do ano que vem, 2026. E é um prazer estar aqui com vocês, gente. Que bom. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês sempre quiseram, assim, ter muitos filhos? Como foi esse planejamento? Vocês pensaram sobre isso? Bom, eu sempre quis ter muitos filhos, né? Assim, a minha mãe, que é a minha referência de maternidade, ela sempre quis ter filhos e a minha mãe nunca viu a maternidade como um peso. Então, assim, enquanto muitas pessoas tinham medo de ser mãe, eu nunca tive medo de ser mãe, porque minha mãe gostava tanto, gosta tanto. Passava isso pra ti, né? Isso, então eu sempre tive vontade de ter muitos filhos. Quando nós casamos, também uma coisa que já é importante, né? Quando a gente vai procurar uma pessoa para casar, que ela tenha também o mesmo sentimento em relação, né? Então, assim, eu via meu marido com o cuidado com os sobrinhos, ele tinha acabado de ter um sobrinho, e ele amava esse sobrinho, arrumava sobrinho, e levava a irmã dele para comprar enxoval, e para arrumar as coisas com o sobrinho, isso já me chamou a atenção também, né? Mas quando nós casamos, ele dizia muito que queria ter 2 filhos. Tanto é que nós espaçamos bem aí, né? A gente teve 2 filhos, um bem próximo do outro, tanto é que o Pedro, Luca, tem 11 anos, o Rafa tem 10, né? E aí nós paramos um pouquinho para pensar, né? Eu sempre quis ter mais, mas ele diz, Natasha, eu sou tão satisfeito com os filhos que Deus nos deu, mas Deus resolveu nos presentear com mais um, o Gabriel, que tem 1 aninho agora, 1 ano e meio. E assim, eu sou muito feliz. Se eu pudesse, eu teria mais. Mas o nosso marido, né, o líder da nossa casa, ele disse, não, Natasha, está suficiente. Vamos tentar criar esses 3 bem, né, para a honra do Senhor. E assim nós temos feito. Mas a minha mãe só parou de querer ter filhos depois que ela foi vó. Eu acho que eu ia ser assim também. Mas Que bom. eu sou bem satisfeita com os 3 filhos. Sou mamãe da Letícia, né, nossa filhinha, e assim como a Natasha também sempre quis ter filhos, muitos filhos, né, a minha irmã também sempre quis ter muitos filhos também, mas eu tenho um problema de saúde, né, que é a endometriose, e aí infelizmente esses planos não foram muito adiante, demorou um pouquinho, mas eu acredito que foi no tempo de Deus, e sou muito grata pela nossa bênção, nossa Letícia, cujo nome significa alegria, né? Bênção. Foi escolhido mesmo por esse motivo, porque ela trouxe muita... Tô com vontade de chorar. Ela trouxe muita alegria para nossa casa.
E se Deus permitir, agora a nossa oração é que venha uma irmãzinha. Amém. Estaremos orando. Eu já tenho até os nomes, É. né? Eu já imaginei 3, mas vamos ver o que é que Deus aí tem pra gente, né, Natasha? Se vai ser só Letícia, se vai ser Letícia e as outras 2, que eu já tenho até o nome. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a gravidez de vocês, como foi o processo de estar grávida, dessa preparação para ser mãe. Laís, eu sou até um pouquinho, às vezes eu sou um pouco sem graça. Porque graças a Deus, assim, minhas gestações sempre foram muito tranquilas. Não parecia que eu tava ótimo. grávida. Né? Eu não tive enjoo, eu não tenho muita história pra contar. Uhum. Eu Mas não assim, tive... quando tu olha pra tua gravidez, que, claro, tu já tinha a vontade, o desejo de ser mãe, Sim, mas a gente entende que quando a gente tá grávida, quando a gente é mãe, Deus é um processo de santificação, né? A gente tem que sim. aprender muita coisa, porque antes o foco é cuidar só da gente. Depois a gente casa, vai cuidar do marido, tem filhos, tem os filhos, então a gente começa esse processo de muitas vezes negar, matar muitas vezes o que a gente quer pra servi-los, pra ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então, na gravidez a gente já vai tendo esse preparo, né? Verdade. Então, como foi isso com você? Pronto, assim, quando nós completamos 4 anos de casados, nós Sim. resolvemos ter filhos, né? Mas ter filhos não é só resolver ter filhos, Deus tem que dar os filhos, Uhum. né? Então, assim, eu passei 1 ano como tentante, né? Foi um ano muito difícil para mim, porque como era um sonho para mim ter filhos, cada mês para mim era Uma muito difícil, frustração. né? Era uma frustração, eu ficava muito ansiosa e eu sempre tive assim, meus ciclos sempre foram muito regulares, todos os meus exames, tudo era muito Tudo normal. normal. Então, assim, eu sempre imaginei que eu fosse engravidar rápido, Uhum. né? Mas não foi. Então, assim, 1 ano, para quem é tentante há 8 anos, 9 anos, 10 anos, pode pensar, ah, isso não é nada. Mas para mim foi muito tempo. E aí, quando você fala que a maternidade nos auxilia no processo de santificação, eu acredito que seja a pura verdade, né? Porque era o meu sonho, Uhum. né? Sim. Então, muitas vezes eu pedia ao Senhor filhos, mas eu não perguntava para o Senhor qual era a opinião dele sobre isso, muitas vezes, né? Uhum. Então, depois de 1 ano tentando engravidar, como na igreja aconteceu um processo que muitas pessoas casaram ao mesmo tempo, então algumas pessoas começaram a engravidar, né? Inclusive pessoas que tinham casado depois de mim. E aí aquilo me machucava um pouco, né? Internamente só eu e meu marido sabíamos Uhum. disso. Mas chegou um tempo, né, que eu realmente eu coloquei diante do Senhor. Eu disse, Senhor, eu não quero filhos. Eu não quero filhos se eles não forem os A teus tua filhos. vontade. Uhum. Então, o Senhor não me dá meus filhos, me dá filhos teus, que o Senhor vai confiar a mim se for da Gente. tua vontade. E muito cedo, Deus me deu os filhos dele para eu cuidar, né? Então, pouco tempo depois de eu fazer essa oração, eu estava grávida do meu primeiro filho. Estou emocionada. Vai ser difícil. Então, realmente eu fiz essa oração diante do Senhor. E assim, o período de gravidez para mim foi um período de festa. Uhum, eu Primeiro, imagino. porque eu sabia que era um filho do Senhor, porque eu tinha pedido para ele um filho dele, Uhum. né? E segundo, porque eu estava realizando um sonho, né, de Deus na minha vida, né, que era ser mãe. Eu sei que é da vontade de Deus que as mulheres tenham filhos, que elas se multipliquem, encham a terra. Uhum. Então, eu não pedia para o Senhor uma coisa errada, eu pedia para o Senhor uma coisa que Ele manda a gente fazer, né? Então, eu tive a confirmação naquele momento, não, Deus quer que eu crie bênçãos para Ele. Né? Então, assim, o meu processo de gravidez foi muito feliz, foi muito animado, a gente ia arrumando tudo. Viajou. Não, o interessante dessa viagem, Jamile, antes de eu engravidar, quando eu ainda estava tentando engravidar, nós fomos aos Estados Unidos e minha cunhada estava grávida do 3º filho e nós fomos fazer o enxoval dela. Na época, a gente tinha programado essa viagem para a gente fazer o enxoval também do nosso bebê, se Uhum. nós tivéssemos, né, conseguido engravidar, e nós não conseguimos engravidar.
E o meu marido sempre mais calmo do que eu, né? Ele disse: nós vamos aproveitar a nossa viagem, nós íamos viajar com a minha sogra, minha mãe e minha cunhada, que era justamente a equipe para fazer o enxoval. Mas eu não estava grávida. Uhum. Então, essa viagem era uma viagem maravilhosa, mas eu estava muito, muito frustrada, muito triste. E aí minha mãe disse assim, eu disse, mãe, eu não vou comprar nada para o bebê. Eu não tô grávida, mãe. E a gente indo para lojas de bebê, todas as lojas que eu tinha pesquisado, listas. E a minha mãe disse assim, você vai comprar. Você vai comprar tudo que você disse que ia comprar. E se Deus não lhe abençoar com filhos, você vai abençoar outra família. Amém. E você vai dar tudo que você Uhum. comprou. Então, assim, outra coisa que minha mãe me ensinou muito também, lá em casa, tudo que a gente não usa mais, a gente logo dá. E ela disse: minha filha, a gente pode ser bênção na vida de outra pessoa. Se não Sim. vier para você, vai vir para outra pessoa. Compre o enxoval do neném, né? E assim nós fizemos, nós compramos realmente tudo que a gente podia, né? A gente não comprou coisas, roupas, essas coisas, mas tudo a gente trouxe nessa viagem, né? Tudo que havia programado, né? Que havia programado e realmente ela foi bênção na vida as coisas foram bênção na vida dos nossos filhos, depois de outras pessoas também, mas inicialmente Aí dos foi nossos depois de filhos. quanto tempo dessa viagem que tu engravidou? Eu acho que foram 6 meses ou mais. Sim. Mas deu Ô, pra menina, guardar pois eu direitinho. jurava que tu tinha viajado grávida na Não. minha mente. Jamile, na sua vida, como foi esse processo de estar grávida? Tássilis, cadê o lencinho? Cadê os Não tá lencinhos? conseguindo mais nem beber água. Para que eu bebo aqui os golinhos aqui para me acalmar. Como foi a minha gravidez, né? A minha gestação? Dia 20 de fevereiro de 2024, eu fiz uma cirurgia de endometriose em Fortaleza, uma cirurgia robótica, né? Para tirar alguns focos de endometriose do reto, do intestino, da parte posterior do útero e da minha bexiga. E assim eu fiz, eu tava já o mês de janeiro praticamente todo de atestado médico, né? Sem trabalhar por conta das fortes dores que eu tava sentindo. E aí a médica falou: não, meu filho, seu caso é cirúrgico. A gente estava pensando em fazer essa cirurgia só em agosto, mas Deus foi tão bondoso, misericordioso. Às vezes a gente, como a Bíblia fala, né? Que nós traçamos os nossos planos, fazemos os planos, mas a palavra dos lábios vem de Deus, né? Sim. E aí eu estava fazendo um tratamento. Esse tratamento, ao invés de desinflamar, foi causar dor, né, em mim. E Piorou, né? resumindo, viajei para Fortaleza, fiz a cirurgia, retornei. Foi uma época assim muito difícil, né? Chorava muito. Enfim. E aí, isso foi em fevereiro. Passou março. Você já tinha quanto tempo de casada? Eita, a maternidade tirou minha memória. Eu já tinha 12 anos de 12 casada. anos. E aí, eu fui para Fortaleza, voltei. E a médica falou que com um mês eu tava liberada. Jamile, tente, porque os primeiros meses após a cirurgia você vai ter uma chance maior de engravidar, Uhum. porque tá tudo limpinho, né? Desinflamada. Aí eu, perfeito, doutora. Aí, em março, eu fiquei quietinha, né? E aí, quando foi em abril, a gente tentou. Só que em abril eu não tomei remédio para ovular, né? Eu tentei, fiz aquela ultrassom seriada para controle de ovulação. E aí ali eu vi, ó, rapaz, isso aqui não vai dar certo para mim. Isso aqui tá me deixando ansiosa. Eu não sou desse jeito, não vou mais fazer. Aí fiz os testes, né? Não estava gestante. Aí fui na médica aqui em Teresina e ela me passou um remédio para eu tomar para ovular. Ovular. Aí, quando foi em abril, eu tentei, né? E aí, não, em maio. Foi em maio que eu tentei. E quando a minha regra veio, eu fiquei até assim, gente, que coisa estranha depois da cirurgia, porque eu praticamente não sangrei, né? Eu, será que vai dar certo? Eu fiquei até assim me perguntando, será que isso aqui tá certo mesmo? Eu achei muito estranho, porque quem tem endometriose, né, tem um fluxo muito, muito grande, né? Uhum. Mas aí eu procurei descansar em Deus, né? Eu orava, orava. E aí eu sei que a gente tentou em maio, né? E eu não fiz o exame. Uma amiga minha me indicou um livro que ensina você a engravidar
de medicina chinesa. Aí eu, gente, um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, eu acho que esse Eles pessoal entendem de entende alguma de Eles, fertilidade. eles sabem. E aí, esse livro ensinava, sabe, quando é que eu tava ovulando, enfim, eu sei que indo direto ao ponto. Em maio a gente tentou, e quando foi em junho, no início de junho, eu fui pra academia, né, e eu ali, uma moleza. Aí eu, meu Deus, será que eu tô com Covid? Será que eu tô com dengue? Eu tava imaginando, assim, mil doenças, porque como eu já tava acostumada a, digamos assim, nunca dar certo, aí eu, Nunca imaginava que não, era eu gravidez. não, acho que não vai ser dessa vez, talvez. E aí a minha personal, a Priscila, ela virou e falou assim, que inclusive a nossa irmã em Cristo, né? Minha personal na época, ela falou assim, Jamile, faz um teste. Aí eu fiz. Eu fiquei ainda ali, não, mulher, mas as minhas regras nunca foram regulares, né? Ao contrário, a Natasha sempre... Ela, não, Jamile, faz. E a Tana, que é uma irmã médica lá da nossa igreja, ela também me ajudou muito nessa época. Ela também insistiu, eu sei que resumindo, fiz 3 testes. Olha só, comprei 3 testes. Porque se um desse errado, tinha outro ali pra tirar a dúvida. E foi um momento de muita emoção. Não chorei, eu achei que eu fosse chorar, não chorei. E a minha gravidez foi super tranquila, graças a Deus. Eu engravidei com 38 anos, tive a Letícia com 39 e hoje estou com 40. Dizem que não parece, não sei. Parece que não. E foi uma gravidez, minha gravidez foi uma bênção de Deus. Eu não tive descolamento, eu não tive nada. A única coisa que eu tive foi muito enjoo, Natasha. A mamãe dizia até assim, minha gente, essa menina vai parir enjoando. Enjoei bastante, né? Mas, assim, nada que fosse tirar nossa paz. E aí, assim, Uhum. perto de parir, né, de ter a neném, foi que eu senti uma forte dor, assim, no meu umbigo, por dentro, assim. E eu não entendi o que era aquilo ali. Fui pra maternidade, tomei uma medicação na veia, fiquei ali. Já no sábado, e eu ia parir na segunda. Isso na madrugada, do sábado pro domingo. É como faltava menos de 24 horas pra eu ter a neném, aí eu, não, eu vou pra casa, vou descansar em casa e amanhã eu venho. E aí depois a gente descobriu que ela estava com 4 circulares de cordão umbilical no pescoço, né? Sim. O doutor Nascimento, que foi um dos médicos que auxiliou na cirurgia, quem fez meu parto foi o doutor Gilvan. O doutor Nascimento, ele nunca tinha visto um bebê. O meu pai já tinha visto, meu pai é obstetra também. Ele já tinha Uhum. feito uma cirurgia assim, com um bebê com 4 voltas. Vou falar na linguagem popular para o pessoal entender. Sim. 4 voltas de cordão umbilical no No pescoço, pescoço. né? Doutor Nascimento, que tem mais de 80 anos, ele nunca tinha visto. Então, assim, bênção de Deus, assim, só tenho que agradecer ao Senhor, porque foi uma gestação tranquila, né? E eu também fiz repouso, procurei me aquietar, ficar em casa. Foi uma gestação, assim, tão difícil de conseguir, que aí eu me aquietei em Quis fazer casa. tudo certinho para não ter É, risco. isso. Certo. E como vocês entendem o chamado da maternidade sob a perspectiva bíblica? O que é ser mãe conforme a Bíblia nos diz? Porque a gente tem o que o mundo diz, né? Hoje em dia, infelizmente, cada vez menos pessoas querem ser mães porque acham que é um fardo, já pensam na dificuldade. Mas nós, como cristãs, que fomos chamadas para ser mãe, nós três somos mães. E o que é ser mãe conforme o que a Bíblia fala? A gente tem vários versículos que falam sobre isso. Sim. Na perspectiva bíblica, eu acredito, né, que foi lá no comecinho mesmo, né, que Deus constituiu o homem para se relacionar e para formar uma família, né? Uhum. Então, Deus mandou a gente encher a terra, né? Se multiplicar, né? Isso. Então, assim, é claro que as famílias elas vêm diminuindo, né, ao longo dos anos, mas eu acredito que o cristão ele não pode, né, negar-se a ter filhos, a não ser que seja para servir ao Senhor em outras situações extremas, né? Por exemplo, um missionário que vai para um local que tem uma certa insegurança, ou, né, algum outro ministério que exija que a pessoa ande sozinha, né? Mas, no geral, não. O crente tem sim que querer ter filhos. E é um desapego realmente do nosso egoísmo, né? A gente não vai mais acordar na hora que quer, a gente não vai mais apenas para os lugares que a gente quer. A gente vai abdicar de muitas coisas do eu. Mas isso também é um exercício de obediência ao Senhor, Sim. né? É tão interessante quando você é mãe, porque você não faz só o que você quer fazer, você faz o que tem que ser feito pelo bem do seu filho. Uhum. Né? Então, por exemplo, ontem à noite a gente chegou em casa, o Gabriel já estava dormindo, eu podia só colocá-lo no berço, ia ser tão bom.
Mas eu disse, a fraldinha dele tá molhada, eu vou trocar a fraldinha, vou botar o pijaminha pra ele dormir melhor. Então, assim, eu também só queria dormir. Liberta a gente até da preguiça, né? Isso, com certeza. Eu também queria dormir, mas pelo bem-estar dele, né? A gente faz essas coisas. E isso nos lembra também da nossa disciplina como cristãos. A gente não vai ler a Bíblia só quando a gente quer ler a É Bíblia. A gente não verdade. vai orar só quando a gente quer orar, né? A gente não vai fazer a nossa devocional em família, o culto doméstico só quando a gente quer fazer, né? A gente tem que viver nessa vida de obediência a Deus, né? Apesar do nosso querer, porque o nosso querer toda hora muda. Tem uma hora que a gente tá cansado, tem uma hora que a gente tá com preguiça, tem uma hora que a gente quer aquele momento pra gente. A maternidade nos lembra muito a questão da obediência, até mesmo porque a gente tem que ensinar os nossos filhos a obedecer, Exato. né? Então, quando nós somos obedientes a Deus, a gente também está ensinando para eles, né, a questão de obediência, tanto a Deus quanto às outras autoridades sobre a vida deles. Se a gente pensar que são almas que Deus colocou sob a Sim. nossa responsabilidade Sim. e que a gente consiga fazer de tudo para apontar para Cristo, né? Deus colocou sob a nossa responsabilidade para que a gente guie nos caminhos do Senhor, como a gente lembra de Deuteronômio 6, que fala para sentar à mesa, ensinar quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, então é em todo tempo, né? Isso é tão interessante, Laís, que me marca muito, né, essa passagem de Deuteronômio, né, porque eu sou psicóloga também. Uhum. E os psicólogos vieram e disseram, eu não estou falando aqui como psicóloga, eu estou falando como servo do Senhor. Disseram que não se preocupe, basta você ter tempo de qualidade com seus filhos. Crie memórias com seus filhos, que isso vai ser suficiente. E eu digo para todo mundo que eu posso. Eu também trabalho na educação e eu digo para os pais mesmo do mundo secular, né, que eu não acredito nisso. Uhum. Porque a intimidade se forma no tempo que a gente gasta com as pessoas. A mesma coisa da nossa intimidade com Deus. Se a gente não gasta tempo lendo a Bíblia, orando, a gente não vai ter intimidade com Deus. Uhum. E com o nosso cônjuge, com os nossos filhos também, né? É no trocar da fralda que eu ensino para ele sobre os cuidados que ele deve ter. É no colocar para dormir que eu ensino para ele. Antes de dormir, a gente tem que orar. Se eu tiver um pesadelo, eu tenho que colocar diante do Senhor, que Deus está em todos os lugares. É no dar comida e limpar, que eu ensino que ele tem que ajudar a mamãe, porque ele é homem, ele vai um dia cuidar da família dele e ele tem que estar preparado. Então, assim, é um pensamento secular que adentra muito a igreja, essa questão do tempo de qualidade, né? Uhum. E eu acredito que não, é no dia a dia mesmo, é em cada partezinha do dia que a gente vai formando o caráter dos nossos filhos. Afinal, ele vai aprender com quem mais ele tem contato. Então, Sim. você no caso, está sendo modelo para ele, né? Sim. Você, o seu marido, que é quem fica com ele. Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Eu me lembro muito de quando eu engravidei, eu também me formei em psicologia. Quando eu engravidei, eu fazia o curso de psicologia ainda. E lá, eu me lembro muito que elas diziam isso. Mas o mais importante é você ter um tempo de qualidade com ele. Não importa se você vai ficar o dia distante dele, mas se você tem um tempinho ali, não é, minha gente, não é. Jamile, e você? Fale um pouco sobre o seu entendimento, né, do que é ser mãe conforme a Bíblia. Enquanto a Natasha falava, eu fiquei ouvindo as palavras dela, né? E lembrando, assim, de Jesus, né? Jesus Cristo, Deus, em toda a sua glória, majestade, no céu, abandonou tudo isso, se encarnou um homem para vir aqui para esse mundo, foi humilhado, né? E viveu aqui plenamente, cumprindo plenamente a lei de Deus, né? Nunca pecou. E ao final foi crucificado, né? Se entregou naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, quando a gente olha para a maternidade, eu acho muito parecido com o evangelho, né? Se sacrificar, a gente está cansado e vai lá, não tá te falando, eu também faço isso. Quando a gente chega da igreja, troca a fraldinha, coloca o pijaminha, a gente tá cansada, mas a gente tá vendo que o nosso filho, no meu caso, a minha filhinha tá precisando de mim, eu vou lá, seguro um pouquinho aquele sono e vou tranquilizá-la, vou niná-la,
né? Fico com ela no colo. Inclusive, acho engraçado que muita gente dizia assim, não vai colocar esta menina no colo demais não, que ela fica mimada. Não vai mal acostumar, né? Quando tem até versículo bíblico que fala que, acho que não me lembro qual é o salmo, que fala que faz até uma comparação, né? Que Deus faz com a gente assim como a mãe coloca o seu bebezinho no colo e acalenta, assim Deus faz com a gente também, né? Aí eu olha só, se não fosse importante, se isso não fosse bom, não fizesse bem para os nossos filhos, não teria esse versículo. É verdade. Então, venha, É minha filha, verdade. você quer colo? Venha, porque passa tão rápido. A Letícia tem 9 meses, a Lei veio na pediatra, e a pediatra disse assim, olha, Jamília, essa menina puxou para a família do pai. Porque ela, com Enorme. 8 meses, ela já tinha tamanho e peso de criança de 1 ano. Aí eu, como é que é, doutora? Ela é E, grande mesmo. e aí eu sei que passa tão rápido, às vezes eu olho as fotos, eu tava olhando as fotos dela esses dias para fazer os álbuns, e também escolher umas fotos, enfim. E eu tava vendo, gente, como a Letícia já cresceu e já mudou. Ficava aqui em mim, agora as perninhas dela já estão quase chegando no meu joelho quando eu seguro ela no colo, né? Então, eu acho que maternidade é isso, é a gente abrir mão, a gente procurar dar o nosso melhor, acertar. Infelizmente, nem sempre vamos acertar, mas eu acho que o importante é sempre a gente sempre ter essa disposição, esse desejo, vontade de querer acertar. E como você citou, né, a questão da alma, eu me lembrei de um livro acho que é do John Stott, que fala sobre criação dos pais com os filhos. E ele fala disso, né? Que você ser mãe, você ser pai, é você ter a compreensão de que Deus lhe confiou uma alma, né? Você está cuidando de uma Exatamente. alma. Você não pode olhar só para essas questões É algo eterno, mundanas, né? é É algo algo eterno. eterno. E aí no livro ele fala isso, eu tô toda arrepiada. Ele fala isso, vamos ter novos céus e nova terra. E a única coisa que vai ficar é o quê? As nossas almas, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente ter essa alma para criar e que Deus nos ajude, né? Amém. A guiá-la, O ensiná-la. bom é saber que ele ajuda. É, O bom é saber que ele é o principal isso. interessado e que a gente apesar- pode descansar nele. E que apesar da gente estar fazendo certo, é apesar de nós hoje em É, dia, né? verdade. Porque nós Isso cometemos mesmo. tantos erros, né? Falhamos tanto, mas é uma coisa também que a gente tem que ensinar para os filhos, né? Que nós somos pecadoras também, que nós vamos errar e que nós nos arrependemos. Outra coisa que é muito secular é essa questão da culpa. Ah, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Gente, a culpa pra gente já ficou para trás, nós já fomos perdoados. Mas sim, nasce o arrependimento quando nós pecamos. Então, se nós pecamos com o nosso esposo, se nós pecamos com os nossos filhos, eles têm que aprender que o papai e a mamãe também pedem perdão, né? O papai e a mamãe também pedem. Se houve algum excesso da parte da mãe ou da parte do papai, a gente também pede perdão para aquela pessoa, para o nosso irmão, que é nosso filho também, com quem a gente errou, e perdão a Deus por ter errado também, né? Então, eu acho que a gente tem que também ensinar para eles desde cedo, olha, a mamãe nem sempre vai acertar, nem o papai, mas nós estamos tentando igual vocês. Vocês também não erram, a gente perdoa, a gente confessa e a gente continua a mesma coisa com o papai e a mamãe, né? Isso. E, Elaise, você falando dessa questão de ensinar em todos os locais que a gente tá, eu lembrei muito da minha mãe. A minha mãe, ela conversava muito com a gente. Logo, a minha mãe gosta de conversar, né? E Então você puxou pra ela. E a gente saía de casa para ir para a igreja. Nossa igreja era lá no centro, a segunda igreja presbiteriana daqui de Teresina. Eu não congregava no Jockey, né? Eu cresci lá nessa igreja. E era distante, a gente morava ali perto da igreja da Pissarreira e ia congregar lá na segunda igreja no centro. E nesse trajeto, a mamãe sempre ia conversando com a gente. Quando durante a semana, quando ela ia levar na escola, quando pegava na escola, levava em algum outro local, ela sempre conversava, sempre Aproveitava todas exortava. as oportunidades, né? Exatamente. Então, assim, se eu pequei na adolescência, na juventude ali, foi porque eu escolhi, infelizmente, Se pecar. você Não pecou, não, amiga, porque... você pecou. Não, eu digo assim, não foi por desconhecimento, foi sim, porque eu sim. escolhi, porque a minha mãe nos orientava em tudo, né? Em todos os aspectos, em todos os assuntos. Então, os pecados cometidos ali não foi porque eu não sabia, não, eu sabia, entendeu? E é isso, que Deus nos dê graça e que Deus tenha misericórdia dos nossos pequeninos, né? Que eles possam ser salvos, né? E seus pecados sejam perdoados, né? Hoje em dia a gente tem dois extremos. A gente tem aquela aversão total à maternidade,
Mas a gente também tem um outro extremo, né? Que tem mães que idolatram seus filhos e que vivem assim pra eles. Eles é a prioridade da vida delas. Como você vai ser mãe sem idolatrar, Pronto. mas Sim. também dando o devido valor que ela tem? Sim. Ela está no local certo. Orando, lendo a Bíblia e vigiando. Ah, Em poucas Em poucas palavras, é orando a Deus, pedindo socorro e ajuda, né? Para não colocar aquilo ali em primeiro lugar na sua vida, se policiando, se esforçando, não deixando de ir para as programações da igreja. Pelo contrário, não vê a gravidez como um fardo, como a Natasha ponderou, que a mãe dela nunca viu, né? E é esse o caminho mesmo. É você ver a gravidez como a maternidade como uma bênção e, pelo contrário, tem programação na igreja, pois eu vou levar meu filho. Tem isso, tem aquilo. Eu vou levar, não ver aquilo ali como um peso, deixar de ir pra tudo, ficar só naquilo ali, porque vai ter uma grande tendência, se você fizer isso, né? Se eu fizer isso, vai ter uma grande tendência de você começar a idolatrar, assim, o seu filho. E não apenas o seu filho, seu marido, sua família, aquela vida, e né? principalmente assim, quando você tem um processo de dificuldade de engravidar, talvez como foi o teu caso, né? E aí Sim. quando você tem, aí parece que você fica assim mais preocupada, mais É, atenta, menina, mais e o engraçado é que a gente tinha isso, mas eu não abria, né? Uhum, Eu nunca abria, assim, eu sempre procurei, assim, ser mais discreta com relação a isso, porque eu também não estava preparado para ficar conversando sobre isso, porque isso doía em mim. uhum. Então, se um assunto é doloroso, naturalmente eu não vou tocar nesse assunto, né? Posso só fazer hoje em dia eu conheço várias pessoas da igreja que passam por situações semelhantes à tua. Sim, E que são pessoas que talvez fosse bom escutar até uma palavra tua em relação a isso, né? pronto. E aí, quando eu finalmente resolvi me abrir publicamente, digamos assim, numa reunião de oração da igreja, e eu pedi oração naquele momento ali, né? Meus irmãos, por favor, orem por mim, que estou tentando engravidar, para que Deus abra minha madre, que Deus que abençoe. E aí, depois, assim, uma pessoa chegou para mim e falou assim: ó, cuidado, viu? Para isso não virar uma idolatria na tua vida. Aí eu, olha, cheguei em casa, eu chorei tanto. Eu falei assim pro Daniel, Daniel, quando pela primeira vez eu resolvi me abrir, eu ouvi, assim, ouvi esse comentário, né? Talvez a pessoa tenha comentado até porque não sabia, né? Não imaginava Uhum. aquilo que eu já estava passando. Mas aí eu virei a página e aí eu, né? E eu sou muito grata a Deus, né? Pela bênção da maternidade, por ter essa oportunidade, Deus ter me abençoado, ter realizado esse sonho, né? Ter dito sim para as minhas orações. E a gente tem que ter cautela, né? Eu digo isso muito pro Daniel. E aqui eu vou fazer uma confissão. Quando a Letícia nasceu, minha gente, eu e o Daniel choramos todos os dias. Todos os dias. Sem acreditar. Olha, eu chorava todos os dias. E acontecia algo muito ruim comigo. Aquela alteração hormonal que eu achava que era besteira. Nunca acreditei. Eu achava, não, isso acho que não é tão exagerado assim. É, sim, quando a Letícia nasceu, eu fiquei muito emotiva. Eu chorava por tudo. E eu falei pro Daniel, Daniel, eu não tô bem. Eu passei hoje com o dia com pensamentos negativos, por exemplo. Se ela engasgar, será que eu vou conseguir salvar? Porque eu tenho um curso, né? Eu fiz o curso Uhum. de desengasgo. Sim, sim. Que já trabalhei na área da educação e a gente fez esse curso de desengasgo de bebê e de crianças. E aí eu fiquei, meu Deus, e se ela engasgar e eu não souber salvar? E se isso? E se aquilo? E aí eu falei, não tô bem, isso não é de Deus. Isso não é de Ai. Deus. E aí, naquele momento eu orei, né? Repreendi o maligno e pedi, Senhor, tira esses pensamentos negativos da minha mente, porque isso não vem de ti. Que eu possa descansar em ti e confiar, porque se o Senhor me deu, o Senhor há de me capacitar para cumprir a minha missão de mãe. E aí, mas até hoje, a gente tá com a Letícia lá em casa, a gente se olha assim, aí começa a chorar. É muita emoção. Mas eu tenho que me vigiar mesmo. É uma vigilância constante para não colocar aquilo ali como sendo o centro da minha vida, Uhum. porque não é, né? É verdade. Tu chegou a pensar assim, não, talvez Deus não queira que eu engravide. Pensou em desistir ou sempre se manteve livre? Não, eu nunca pensei em desistir. Eu só pensava assim, que se chegar na idade, a minha De meta era 40 40. anos. Uhum. Cheguei nos 40, não engravidei, é porque Deus não quis. Uhum. Mas o que é que eu dizia pro Daniel? Daniel, eu quero tentar tudo que estiver ao meu alcance para conseguir para lá na frente eu não olhar para trás e ter algum arrependimento. Sim.
né? Mas assim, a gente nunca se sentiu à vontade com a questão da fertilização, né? Eu nunca me senti confortável. Também não. Aí a gente já falava de adoção, eu falava, Daniel, eu quero adotar, mas eu quero adotar, se for para adotarmos, que seja algo, porque não deu certo agora, não, eu quero que seja algo mesmo assim, espontâneo mesmo, porque eu quero acolher sim. alguém, entendeu? Né? Então, por isso que a gente não fez isso, né? E aí eu queria tentar. E aí eu tentei, e aí se não fosse mesmo da vontade das mães, eu orava todos os dias. E eu tava até olhando a minha playlist no Spotify, e eu, gente do céu, como eu tava assim mesmo. A música é socorro, me Só ajuda, música, eu tô eu desesperada. preciso de um milagre. É tudo assim, eu estou desesperada. Então, assim, gente, orem pelos irmãos. Você falou que tem outras pessoas na igreja, eu sei de algumas realmente. Orem por essas pessoas, porque não é fácil. Não é fácil. E não é questão de idolatria, é questão de que é um mandamento de Deus, né? A gente se multiplicar, povoar a terra. E eu não tava conseguindo ter. Eu tinha aquele sonho de olhar e ficar, eita, parece com quem? Com o pai, com a mãe. Eu gostava disso, eu queria viver isso, né? Assim, para mim é um exercício, né? Essa questão de. Porque, assim, as pessoas romantizam muito todas as coisas. Você só não pode romantizar a maternidade. Aí agora eu vou falar a parte que eu puxei pro papai. Eu sou do contra, né? Não, o papai, ele sempre quando todo mundo tá pensando uma coisa, ele dizia, pois eu vou pensar pelo outro lado. E ele nos ensinou isso. E eu acho isso muito bom, realmente, para nossa vida. Né? Então, assim, eu digo, e por que todo mundo pode romantizar tudo? Pode romantizar trabalhar 24 horas, pode romantizar isso, pode romantizar aquilo, E não e a eu não posso maternidade, né? romantizar a maternidade. Ah, não, pois eu vou romantizar a maternidade, sim. Quando os meninos nasceram, eu e o meu marido, nós fizemos um acordo, a gente não vai falar mal da maternidade. Né? Porque às vezes a gente senta numa mesa de mães e todas estão falando como é cansativo. Ai, eu tô tendo um momento livre agora. Ai, que bom, agora eu tô respirando. Né? Então, assim. Olha, eu já escutei mãe dizendo que prefere. Não, no trabalho é o local que eu descanso. Exatamente. Ai, gente, se ela souber o que eu tenho vontade de. Tenho vontade de ter outros filhos, né? Mas eu não consigo, não tenho conseguido. Se ela souber como eu queria estar no lugar dela e poder Exatamente. ter um filho e tá. E a gente estimula outras mulheres que querem ser mãe, né? Com esse Fica discurso, assustada, né? ficam assustadas. Principalmente as adolescentes, as jovens. Ficam assustadas, achando que vão acabar com a vida, que vão parar a vida, né? Então, assim, eu digo que romantizo desse lado. Mas, por outro lado, também, como, assim, era um desejo muito grande meu engravidar, eu realmente vigio muito. Então, assim, eu mostro para os meninos e para mim mesma, né, que eu não sou deles, né? Então, assim, a gente também nunca parou de trabalhar para a igreja tendo filhos, né? Eu e o Pedro, a gente, com os meninos pequenos, a gente cuidava dos adolescentes da igreja, cuidamos por muitos anos, né? E eles iam com a gente. A gente não desmarcava a programação porque o filho tá doente, porque o filho tem uma festinha, porque. Então, assim, isso era uma forma de mostrar para eles onde estava a nossa prioridade e de ensiná-los que a gente sempre tem que trabalhar para Deus, né? Então, assim, eles não eram empecilho. Assim, também os meninos a gente nunca usou como justificativa. Eu cheguei atrasada porque eu tinha que arrumar 3 crianças. Vocês viram, hoje eu cheguei atrasada aqui sem nenhuma criança. Se eu tiver com as 3 crianças, eu não chego atrasada. Agora eu tô entendendo aqui que o Pedro botou o filho dele pra caminhar só lá em Piracuruca. O Pedro tá indo caminhando com o filho. Aí eu cheguei, Pedro, tu tava caminhando. Minha filha, é pra ele saber. É pra ele saber onde tá a prioridade. Os esforços que tem que fazer. Então, assim, outra coisa, né? Que tem mãe que diz assim, eu não boto outros bebezinhos no colo porque ele fica com tantos ciúmes. Eu faço questão de colocar no colo, né? Outras crianças. Então, por exemplo, agora eu tô indo pro berçário com o Gabriel, né? E aí tem outras crianças que já ficam sem as mães, mas que às vezes elas querem um chamego. Eu boto a criança no colo, aí as mães ficam, olha, Natália, o Gabriel tá olhando. Eu digo, não tem nada, deixa ele olhar. Eu não pertenço a ele, né? Então, assim, algumas coisas no dia a dia, até para mostrar para eles e pra gente, né? Eu tento fazer, né? Então, a questão, às vezes a gente tá tão cansado do trabalho, não queremos ir para a reunião de oração, né?
Aí, de tanto a gente levar os meninos desde cedo, aí o mais velho fala, mãe, mas a gente tem que ir, né, mãe? Ó, já Né? sabe. Então eles já sabem que tem que ir, assim, muitas coisas a gente vai ensinando e eles depois eles vão aparando nossas arestas também, né? Sim. Quando a gente tá querendo Vacilar. cair, pecar, eles já vão, né? E já chamam a atenção. Isso é muito bom. Quando a gente começou a levar os meninos para as reuniões de oração, era muito engraçado. Primeiro a gente levou bebê, né? E aí, bebezinho e tudo, aí a gente, eita, menino, tá difícil. Aí teve o segundo, aí levar 2 bebezinhos para reunião de oração. No culto já era aquela luta, né, para deixá-los quietinhos. Aí na reunião de oração também, aí a gente passou um tempinho, né, sem participar das reuniões. Aí depois eles já estavam maiorzinhos, e a gente disse, olha, tá no tempo da gente voltar aí para as reuniões de oração. Aí os meninos, mas mãe, por quê? Plena quarta-feira, depois do futebol e tal. A gente mas a gente tem, olha, eu sou muito musical, eu não decoro nada escrito, mas música eu escuto. Eu digo, olha, quando eu era criança eu escutava uma música que dizia assim, domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Todas as vezes que a gente quer deixar de ir para uma reunião de oração, ele diz assim, ó, não vamos ser domingueiro. Eles já estão usando a expressão. Eles também vão ajudando a gente, né? A gente ensina e depois eles estão ensinando pra gente também. E antes, o que tu acreditava sobre maternidade antes de engravidar, que mudou completamente quando você se tornou mãe? E pra Jamile já ir pensando, Já vai pensando. qual foi a maior surpresa, boa ou difícil, ao se tornar mãe? Já que você é uma mãe recente, né? Posso responder? Pode, Tu pensa? pode. A maior surpresa foi justamente essa, né? De que quando eu tava lá em casa, esses pensamentos, a surpresa negativa, esses pensamentos Sim. ruins começaram a vir. Esse medo, meu Deus, como é que eu vou criar essa menina? Será que eu vou ter competência, capacidade de criá-la? E aí, isso daí não foi legal. Inclusive, depois eu conversei com uma outra irmã da igreja que teve neném pertinho ali de mim, depois de mim, Uhum. e ela tava passando Pela mesma mesma coisa. E aí eu falei, minha irmã, aí ela disse assim, Jamile, ninguém me disse que isso poderia acontecer. Aí eu tô te dizendo que aconteceu comigo e tu tem que vigiar, tem que orar, Uhum. porque realmente o maligno, ele não perde nenhuma oportunidade pra te colocar pra baixo, pra tentar te afastar de Deus, né? Enfraquecer a tua fé. Então, isso foi algo de ruim, né? Mas assim, que aconteceu? Que eu nunca pensei que eu fosse passar por isso e passei. Uhum. Esse Sim, sim. medo de não conseguir criar, de acontecer alguma tragédia e tudo. Eu lembro muito que quando eu tive o Pedro Henrique, eu acordava muito, assim, na madrugada pra ver se ele estava respirando. A gente fica um pouco assim, não sei se você teve, Natasha, Tive pra ver se ele muito. estava respirando mesmo, né? Botava a mãozinha aqui, olhava o Aham. peito. Eu acredito que uma coisa que me surpreendeu também foram os primeiros meses, né? Os primeiros meses, para mim, foram muito desafiadores. Porque, assim, é engraçado que eu já tinha sobrinhos, né? E eu achava que eu era dona dos meus sobrinhos. Uhum. E antes disso, eu tinha primos que sempre iam passar as férias lá em casa e a gente cuidava. Então, eu achava que eu era super experiente. Eu também, Mas não, quando a Natasha. gente pega o nosso, que É. não tem para quem devolver, ele não É, vai para casa isso. da mamãezinha depois. A gente não vai só brincar com ele, né? E depois Essa também devolver. foi uma surpresa também que eu senti, porque eu compartilho desse mesmo sentimento. Tenho 2 sobrinhos e eu também criei, ajudei a criá-los ali com a minha irmã. E aí eu, não, Já custo sei de de Né? tudo. Tranquilo. quando é o nosso, que tá ali sob a nossa responsabilidade, aí é diferente, É né? diferente. Então, assim, nos primeiros, principalmente nos primeiros meses, né, que tem a questão do não dormir, eu brincava com minhas amigas que eu disse, eu nunca fui para uma balada, mas eu nunca passei tanta noite sem dormir. Quando Eu teve... não- Aí eu disse, meu corpo não estava acostumado a passar por essa Uhum. privação do sono. Né? Então, assim, para mim foi um desafio nisso, porque eu achava que eu já estava muito preparada, né? Que tinha muita convivência com criança desde sempre, mas não, a realidade da responsabilidade é muito grande. Eu muitas vezes também, nos meus momentos mais fracos mesmo, é quando a gente tá mais fraco, quando a gente começa a se perguntar e se, é quando a gente dá oportunidade para ansiedade, né? Para não descansar em Deus, a gente tem que ficar se vigiando e colocar em oração, Senhor,
Se o Senhor deu, o Senhor cuida. Eu me lembro muito que minha cunhada teve trigêmeas, Uhum. né? 4 dias depois que eu tive o Pedrinho, o meu mais velho. Então, eles são como se fossem quadrigêmeos, então, porque a gente fazia tudo junto, né? Sim. Com 4 dias ela teve as tri, e aí eu dizia... Brenda, tu bota essas meninas pra dormir nesse berço com esse tanto de lençol. Elas só dormiam com paninho, edredom, chupeta, lacinho, não sei o quê. Aí eu disse, Brenda, eu só deixo o lençol, luva e ainda fico com medo do menino morrer. Ela, menina, se Deus me deu 3, ele vai sustentar as 3. Porque ele sabe que eu não consigo sozinha. Então a gente tem que aprender a descansar, que não é por nossas forças, né? Apesar de exigir esforço, não é por nossas forças, né? A surpresa positiva foi o choro, né? Eu nunca pensei que a gente fosse chorar tanto de felicidade. E a gente chora, o Daniel olha pra ela, chora, aí fica dizendo pra ela, filha, você trouxe muita alegria pra nossa família, você é uma bênção. Aí ela fica olhando assim pra cara do pai dela, né? Fica olhando e dá um sorriso. Então, a surpresa boa foi essa. Natasha, eu queria que você comentasse como tem sido a sua vida de devoção, de cumprimento das disciplinas espirituais, com 3 filhos, dona de casa, tu ainda diz que trabalha, né? Trabalha fora. Trabalha fora. Eu creio que, assim, quando tu tens o primeiro, como tu ainda não tá acostumado, eu creio que seja mais difícil. Depois do segundo, né, você já consegue desenrolar mais facilmente. Sim, é verdade. Olha, realmente é uma disciplina, né? A gente, graças a Deus, lá em casa, a gente se dá muito bem com rotina, né? Então, assim, a gente não tem uma rotina muito engessada, mas a gente tenta criar os meninos numa rotina, porque a gente sabe que a rotina gera para a criança a sensação de segurança, Sim, né? sim. Saber o que vem depois, dar ela tranquilidade. Então, a gente cria os meninos nessa rotina. E uma coisa que é interessante também, dentro dessa rotina, a gente já cria com os meninos um dia que não tem rotina. Um dia que é totalmente para o Senhor, que é o domingo. Até a não rotina tem rotina. Isso, até a quebra da rotina tem rotina, porque tá mostrando, esse dia é um dia especial. Você não vai comer na hora certa, você não vai dormir na hora certa, você não vai fazer o que você quer. É o dia do Senhor. Então, assim, isso também já ensina para os meninos que o domingo, ele é o dia do Senhor, ele é um dia especial. E tentando que isso não seja pesado, né? Então, assim, a nossa devocional no dia a dia gente, às vezes a gente vive uma vida tão corrida, mas não esqueçam o que, não sei se todo mundo teve a oportunidade de crescer no lar cristão, graças a Deus eu tive, mas ora antes das refeições. Diz para eles quem deu a refeição. No início eles não entendem por que a gente ora. Mas é porque, pai, mãe, não foram vocês que trabalharam e compraram, mas foi Deus que nos deu a força para trabalhar, Deus que nos deu a oportunidade do trabalho. Então, são nessas pequenas coisas que a gente vai mostrando que em tudo a nossa vida é um culto a Deus, né? Então, ensina o filho a orar antes das refeições, não pode comer sem orar, né? Não pode dormir sem orar. Minha avó, sempre que vinha para minha casa, né? A mãe da minha mãe, ela sempre orava com a gente. E às vezes a gente reclamava, porque a oração da minha avó. Aqui tem outro neto da minha avó. A oração da minha avó era aquela oração que o papai dizia: não é a oração da hora do almoço, a oração da dona Terezinha. Porque era aquela oração longa. Mas hoje a gente sente saudade da oração da vovó, porque ela lembrava de todo mundo da família e dos amigos e da igreja, né? Então, não deixa o filho dormir também sem orar. Vai chegar o tempo que ele não vai conseguir dormir se não orar. Ou então que vai acordar no meio da noite para orar se tiver esquecido de orar. Né? Então, isso também é uma disciplina espiritual. E outra coisa que a gente faz com os meninos também é a leitura da palavra. Gente, hoje em dia os pais se preparam tanto para ter filhos, leem tantos livros e veem tantos vídeos e fazem tantas coisas. Assim, eu não sou muito exemplo em relação a isso, porque eu gosto muito de viver a naturalidade, sabe? Então, a gente faz as coisas juntos. Então, vamos lá. Ler desenvolve o cérebro da criança. Que bom que os cientistas descobriram isso, né? Pô, vamos ler a Bíblia com a criança. Para ele não vai fazer diferença, gente, se você vai ler o livro mais lúdico do mundo, o livro, né, ou se você vai ler a Bíblia. Vai fazer uma diferença grande para a vida espiritual dele. Então, vou deixar uma dica aqui para vocês que eu só fiz no meu 3º filho.
todos os dias eu li a Bíblia com os meus outros filhos desde que eles nasceram, porque a gente fica muito tempo em casa, né? Principalmente nos primeiros anos, nos primeiros meses. Então, eu sempre lia a Bíblia com eles. Aproveitava que estava com eles, sempre lia. Mas, com o Gabriel, eu comprei uma Bíblia, não sei se vocês já viram, a Bíblia 365. Já. Né? Que tem as divisões por Sim. dia. E A aí, gente todos tem. os dias, eu disse... Acho que eu já vi essa Bíblia também. Eu disse, Gabriel, quando tu tiver um ano, tu já vai ter lido a Bíblia toda. É claro que eu falhei, né, gente? Mas fui muito pretensiosa. São vários capítulos por dia. Mas pelo menos até os 3 anos dele eu tô querendo conseguir. Né? Então, ele ama essa Bíblia. É a Bíblia dele. Então, ele ama pegar essa Bíblia, folhear essa Bíblia. Ele gosta muito, ele sabe que é um momento que é nosso, né? De ler essa Bíblia. A gente faz outra leitura com os meninos, que com os meninos mais velhos é mais tarde, né? Agora ele está participando um pouco mais, mas ainda menos do momento devocional, que é antes dos meninos dormirem. Sim. Mas ele lê essa Bíblia, ele pega, ele folheia a Bíblia, ele ama, ele sabe que é dele, que ele pode mexer nessa Bíblia, manusear. Então, é muito bom, gente, é bom ler para crianças, leiam a Bíblia para as crianças. Sim. Outra coisa que eu fazia quando os meninos eram menores, eu pedia para eles memorizarem versículos, né? Botava os versículos na parede e botava figuras com os versículos. Então, se eles viam a ovelhinha, eles já sabiam, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles não sabiam ler, né? Mas eles associavam a figura ao versículo. Então, viam uma casinha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles viam, então, assim, eu associava, né, e colocava, né, o versículo na parede inteira do quarto deles. E eles aprendiam, memorizavam o versículo, que a gente estava na tentativa realmente de inculcar aquela A palavra, palavra de Deus no coração. né, no coraçãozinho deles. E hoje a gente também leva os meninos à reunião de oração e aos cultos, né, gente? E as outras programações também, E as né? outras programações que pode. Porque a gente quer desenvolver isso. Assim, eu sou muito grata a Deus pelo meu esposo, né? Que ele é um exemplo de pai para os meninos. Como eu só tenho filhos homens, eles têm que ter realmente o pai como referencial. Né? Então, graças a Deus, eu casei com um homem que é um diácono, é um servo do Senhor. Ele está sempre nos trabalhos da igreja. Então, eles seguem, ó, vai com o papai. Né? Vai com o papai e eles têm ido e eles gostam de acompanhar. Eu já ia te perguntar, eles já vão numa boa ou alguns já, mãe, lá vai eu de novo. Como é o Não, comportamento? eles vão numa boa. Porque, assim, a gente tenta também não ser aquele fardo, sabe? Sim. Porque, às vezes, você leva por um mero legalismo, né? As crianças à igreja, mas achando ruim. Fala da igreja, fala do pastor, fala do irmão, fala, né, de tanta coisa ruim da igreja, mas leva do mesmo jeito. Para um ambiente que acaba se tornando aversivo para eles. Mas a gente tenta fazer de uma forma com alegria, às vezes a gente vai para a reunião de oração, depois vai comer uma pizza, ou então, às vezes, a gente, né, chama irmãos lá da igreja para eles irem se familiarizando, né? Então, assim, mostrando para eles que é bom servir a Deus. Sim. É muito bom. E traz alegria, né? E isso é para nossa vida. E eu digo para eles, a gente vai passar a vida toda. a vida eterna inteira servindo ao Senhor. Então, vamos treinando. Vamos treinando. Eu achei interessante que tu falou de que tem mães, tem pais que leem tantas coisas assim para tentar criar os filhos, né? E tem alguns que fazem isso, mas não fazem o básico, que é as disciplinas espirituais. É ler a Bíblia, orar, ir à igreja, não fazem. Aí eles querem aprender sem o Criador de tudo, sem Deus. Então, gente, o principal é manter a disciplina espiritual. O resto, Deus vai nos capacitando, vai nos guiando, vai nos moldando. Não estou dizendo que é errado fazer isso. Não, né? Deus, tem a graça comum também que Deus traz através de pessoas que não conhecem a Ele. Mas o principal é ter um relacionamento com Deus, né? Verdade, eu estava folheando novamente um livro essa semana, né, que é A Igreja e Sua Família. E no prefácio desse livro, é muito interessante que o pastor Josafá Vasconcelos, no prefácio ele fala isso, muitos cristãos se culpam quando os filhos saem da igreja,
mas eles não fazem o básico com os filhos quando os filhos ainda estão com eles, né? Que é mostrar a importância da igreja, a importância da comunhão entre os irmãos, levar os cultos, fazer com que o filho preste atenção ao culto, né? Outra Na coisa, pregação. na pregação. O livro que eu citei aqui, só fazendo a correção, não é John Stott, é J.C. Riley. Sim. Muito bom. Acho que, inclusive, ele está gratuitamente disponível no Kindle. Né? Ele fala também isso daí, Natasha. E ele fala até num tom mais dramático. Ele diz o seguinte, que ele joga realmente a culpa nos pais. Assim, ele diz mesmo, olha, se um dia, claro, ele também faz o alerta. Claro que também não depende só de você, depende também da graça salvadora de Jesus, de Deus. Mas, se você não faz o básico, você não ensina a orar, não ensina a ler a palavra, não leva para a igreja, não mantém comunhão, não dá o exemplo em casa, não procura viver aquilo que você ensina, como é que você espera que essa criança, quando crescer, ela vá caminhar no caminho eterno, né? Não é à toa que a palavra adverte, né? Ou exorta, ou nos mostra, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando for grande, não se desviará dele, né? Então, é isso que você falou, é bem oportuno. É verdade. E assim, outra coisa que a gente tenta fazer, gente, e eu tô falando isso, claro que nada é mérito nosso, é o que a gente, é porque a gente vê como uma responsabilidade muito grande, né? O criar filhos, né? Ter esses filhos do Senhor, que eu acredito que os meus filhos são filhos do Senhor, né? Dentro da nossa casa pra gente educar. Então, assim, a gente tenta, a gente se esmera naquele trabalho que a gente acredita ser importante, porque muitas vezes a gente tem pessoas que são perfeitos profissionais, né? Que gastam tempo, investem tempo, fazem curso, né? E na sua casa é só o momento de relaxar. Ali nós estamos em batalha. É batalha espiritual mesmo, gente. Sim. O inimigo, ele quer tomar os nossos filhos. Mas os meus filhos, eles não são do inimigo, eles são do Senhor, né? Nós sabemos que tem a soberania de Deus, mas tem muita responsabilidade nossa, né? Deus nos deu muita responsabilidade. Então, também na hora do culto, os meninos eram pequenos, eu pedia para eles escreverem palavrinhas que eles fossem escutando. Hoje, eles fazem tarefinhas, eu faço tarefinhas sobre o que foi pregado. Quando é muito difícil... Tem que fazer um curso para as mães, né? Tem que fazer um curso para as mães. Quando é muito difícil, eu peço para fazer, tipo, interpretação de texto mesmo. Se for muito, assim, muito difícil, a pregação, eu pergunto. O que no versículo 1 Deus pede para os seus filhos. Aí ele vai e procura lá no versículo 1. Porque pelo menos ele está focado na Bíblia naquele momento. Sim, e para estimular a prestar atenção, né? Tiveram momentos que eles dormiam na igreja, né? Eles terminava o louvor, é hora dos filhos dormirem, né? Aí vão acordar na hora da música final, né? E aí teve um período que eles realmente têm esse soninho e tudo, eu deixava, mas aí chegou o dia que eu disse, olha, meninos, vocês já estão grandes, vocês conseguem assistir 6 aulas na escola, então agora ninguém mais vai dormir na hora do culto. Agora vocês vão prestar atenção no sermão. Mãe, mas é muito longo. Aí eu disse, não é. Vocês ficam 5 horas na escola. Vocês vão prestar atenção a 1 hora de pregação. E depois eu vou fazer as perguntas e vocês vão ter que saber a resposta. Então... Eu tava planejando essa pergunta para o final, mas ela já até respondeu. Como ajudar os filhos, né, nesse processo de realmente estar no culto e não... E cultuar junto com todos, né? Não estar ali dormindo, mas como tu falaste, é um processo também, né? Não queiram da noite pro dia achar que a criança vai fazer isso. E a minha preocupação fazendo esse paralelo com a visão mais mundana e a visão mais espiritual, é que a gente também tem que colocar na nossa mente que, na verdade, a gente nunca vai saber ao certo até que ponto a criança está entendendo ou não o que está acontecendo ali naquele momento de culto. Então, eu com a Letícia, eu presumo que ela entende. Então, eu procuro ensiná-la a orar, né? Eu leio a Bíblia com ela também. E ali na igreja, eu não fico com ela, assim, de costas, do carrinho de costas. Não, eu e o Daniel, a gente sempre direcionava o carrinho dela pra frente, pra ela ver o que tava acontecendo. Na hora do louvor, a gente vira ela de frente pra ela ver ali que tá acontecendo aquilo. E aconteceu algo tão engraçado domingo. Na hora do louvor, ela levantou as mãos assim. Aí depois as irmãs, eita, que tu tá ensinando. Eu não ensinei. Que ela é avivada mesmo. E outro dia, o
o Daniel é presbítero lá na igreja, né? E no dia de ser o pastor, chama os presbíteros para ajudarem a servir a igreja, o pão Sim, e o vinho. sim. E a gente sentado ali de frente, né? E o Daniel sentado lá em cima, e o pastor ali falando, e o pastor Leonardo, ele fala, ele gesticula. E a Letícia meio que assim, se comunicando com ele, assim, com o jeito dela, e fazia assim, se sacudia. E aí depois o presbítero Marcelo chegou pra mim, Jamile, eu fiquei olhando aquilo ali, meu Deus, será que essa menina tá entendendo? Ela tá se comunicando, é sério, ela tá... O pastor falava e ela meio que respondia, eu achei engraçado. Porque detalhe, não tem nenhum ano ainda. Então, Não assim, tem o que um eu quero ano, dizer mas é já isso, que entende. eu já, desde bebezinha, eu já procuro fazer com que ela perceba o que está acontecendo ali, né? Não Eu fique não ao trato léu. como um ser que não tá entendendo nada, porque, gente, as coisas espirituais, Deus age da forma como Ele quer. Uhum. Então, assim, eu quero que a minha filha seja salva, eu quero que ela possa conhecer o Senhor, que ela possa reconhecer que não existe outro Deus além do Senhor. Eu quero que ela possa dizer que ela ama Jesus mais do que tudo, que ela faça a profissão de fé, a batizada ela já foi. Então, que Aham. ela faça a pública profissão de fé. Então, para isso, a gente tem que utilizar, como a Natasha faz, de todas as ferramentas, né? Que a gente tem à nossa disposição para instigar. Então, desde bebezinha, a gente procura, né? Tá sempre fazendo isso com ela, orando em casa, juntando as mãozinhas para ela já saber que aquilo ali é algo diferente. Aí eu fico, amém, amém, esperando assim que ela já me responda de Responda. volta, que é uma Uhum. palavrinha curta que já dá para ela falar. É. E nesse livro que eu li, ele fala isso, gente, não é esperar para a criança começar a ler, para ler a Bíblia, não, por que que você já não vai orando? Botando ele para repetir com você, Uhum. né? Então, assim, a gente tem que utilizar essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, desde a mais tenra idade, para que lá na frente a gente não venha, né, se lamentar, né? Então, assim, Sim. se existe um medo, é esse. Mas, assim, quando eu não tinha filhos, eu orei, Senhor, se for para eu ter filhos que não te glorifiquem, que não venham a ser crentes, que não venham a te reconhecer como Deus, eu prefiro nem ser mãe. Eu fiz essa oração. Assim, eu realmente me deixa mesmo do jeito que eu tô, porque vai ser muito difícil para mim encarar essa realidade, né? Então, que Deus nos ajude e que a gente Amém. consiga Amém. continuar nesse caminho. E Natasha, e o que Deus transformou mesmo na tua vida com a maternidade? Um pecado que ele te despertou, te fez perceber e que tu tem sido transformada mesmo pela palavra dele. Uhum. Eu acho que é orgulho. Assim, os nossos filhos nos mostram muito os nossos defeitos, Uhum. né? Então, assim, é muito, é muito na nossa cara, né? Quando a gente acha que tá fazendo tudo certo, a gente acha, né, Tá no que controle. tá no controle de todas as coisas, que vai manter aquilo ali. Então, Deus trabalha muito no meu coração a questão do orgulho, né? Uhum. E até mesmo quando as coisas estão dando certo. Sabe, às vezes eu tô conversando com o Pedro, aí ele disse, eita, a gente faz tudo certo, né? Aí a gente lembra que Aí, tudo que vem de bom não é nosso, né? Vem né? de Aí, Deus. aí ele disse assim, Natasha, a gente tá, eu acho bom a gente começar a rever, viu? Porque quando a gente tá achando que tá tudo certo, né? Tem algo errado, porque aí nunca tá tudo certo. Então, assim, Deus trabalha muito com a questão do meu orgulho e do egoísmo também, Uhum. né? E que princípios bíblicos, assim, tu tem aplicado na questão da disciplina com os teus filhos? A disciplina. Ai, meu Deus. Nem o psicólogo vai ver isso aqui não, né? Não Não manda o sei. link pros psicólogos. A disciplina também é um desafio muito grande da maternidade. Primeiro, o nosso primeiro filho, eu não sei se isso aconteceu com vocês, né? Não sei se aconteceu contigo no começo, Elais, e com a Jamile já tá acontecendo, eu não sei. O primeiro filho a gente quer que seja perfeito, Uhum. né? Então a gente quer mostrar para os outros como a gente sabe educar e os outros não sabem. Essa é a verdade, né? Assim, pelo menos para mim, eu tratando aqui meu orgulho, né? Então, meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer isso. Lá em casa, ninguém vai fazer isso, né? Então, assim, às vezes a gente tende a ser um pouco mais dura com o primeiro filho, exigindo dele essa perfeição, né? Então, assim, para mim foi um desafio no início educar o primeiro filho. A gente quer fazer tudo certinho, só quer dar doce depois de 2 anos, não quer telas, a gente quer desenvolver a linguagem, a gente quer fazer tudo. E quando a gente está tentando fazer isso, a gente está tentando pelo motivo errado. A disciplina, ela não é para isso. Uhum. Ela não é para você ter um filho perfeito. A disciplina é para moldar o coração daquela criança,
dentro dos preceitos do Senhor, né? Aos preceitos do Senhor. Então, muitas vezes a gente está querendo ter um filho perfeito pra gente. Eu tô falando isso de Ou mim. para mostrar para a sociedade. Exatamente, porque para mostrar para os outros, olha como meu filho é educado, olha como meu filho, né? Então, assim, quando a gente tá educando assim, a gente tá educando errado. É. A disciplina a gente tem que sofrer um pouquinho com ela também. Quando é só a criança que tá sofrendo, a disciplina tá errada. Porque quando Deus ele nos disciplina porque ele nos ama, não é porque ele quer mostrar que ele tem filhos perfeitos, até porque ele sabe que ele não Não tem. Os tem. filhos dele são pecadores, ele escolheu, parece que foram os piores mesmo. A disciplina, a gente, principalmente com o Pedrinho, ela era muito desafiadora comigo para eu saber qual é o limite do erro dele e o limite do meu orgulho. Do quanto que eu quero que ele seja bom, Uhum. né? E aí eu tava vendo que às vezes eu disciplinava ele por coisas que não era pecado. Eram coisas que às vezes eu Só podia porque até tu queria, relevar, né? né? Eu queria que ele fosse certinho, eu queria que ele fosse, né? Então, assim, e aí depois, quando eu tive o segundo filho, foi muito bom. Porque deu uma balanceada. Até porque o meu segundo filho, ele é todo despojado, ele é todo engraçado, ele é todo, né? Então, assim, ele quebrava a gente um pouco ali na graça e tudo. Então, assim, ajudou a abrandar essa questão da disciplina e disciplinar realmente quando era necessário. E aí, por que eu brinquei, né, com a questão dos psicólogos? É porque muitas vezes a gente quer disciplinar segundo o mundo. A gente quer ensinar questões comportamentais para os nossos filhos. E se comportar é fácil, gente. É. É muito fácil. Eu aprender a me comportar à mesa, eu aprender a usar um lencinho, eu aprender a não me jogar no chão. Mas o que está dentro do coração, né? Isso é difícil mudar. Isso é muito difícil mudar. Então, assim, eu comecei a ver, eu tô tratando só o comportamento dele ou eu tô tratando o coração, né? E muitas vezes a gente acha que tratar o comportamento, a gente vai só dar as técnicas mesmo de condicionar aquele comportamento, né? Mas aí, realmente, a gente foi mudando um pouco essa perspectiva e a gente foi levando mais assim, o que você estava pensando quando você fez isso? O que você queria? Onde você queria chegar? Você sabe que isso é pecado? Qual é o pecado, né? Qual é o, qual é o, qual é o mandamento que você está quebrando quando você está fazendo isso, né? E tem uma época que a gente disciplina tanto mesmo, assim, com a vara, os filhos, que a gente fica pensando, gente, mas o meu colega no trabalho não sabe, ninguém nem pode saber, né? Outras pessoas não fazem mais isso, e são tantas coisas que a gente escuta, que o tempo mudou, que as pessoas não são, não são as mesmas, que não é porque a gente foi educado assim que a gente deve educar, mas a gente para e pensa assim, isso era cultural na Bíblia? Isso era uma questão cultural? Será que eles educavam com a vara porque era cultural? Não, não era cultural. Deus manda a gente disciplinar assim mesmo. Então, a gente tem que continuar. Porque, às vezes, a gente chega a um ponto, chega uma idade, a idade mais, assim, da disciplina, viu, Jamile? Que a gente, às vezes, fica até com peninha deles. Não, vou só conversar hoje. Hoje, vai bastar conversar. Às vezes, realmente basta. A gente tem que conhecer a personalidade também das crianças e o coraçãozinho, o grau de dureza do coração. Mas a gente tem que voltar para a Bíblia. Usar a vara quando precisar. Saber que eles são disciplinados porque são amados. Saber que os mandamentos do Senhor são para nosso próprio bem, para nossa proteção. Né? Ele não precisa de nenhum dos mandamentos porque ele já é perfeito. Né? Mas a gente precisa, né, para ter uma vida de acordo com a vontade dele e até para a nossa própria proteção. Mulher, uma aula esse podcast de hoje, viu? Olha, ó, vocês que vão ter filhos ainda. Agora a gente vai falar sobre as pressões da cultura, né? De como você muitas vezes termina fazendo essa comparação com outros pais, porque aquele pai tá conseguindo fazer isso, eu não tô. Não sei se aconteceu contigo, Natasha, contigo também, Jamile, de fazer comparação com outras mães, de você terminar olhando muito pro que os outros estão fazendo e termina muitas vezes negligenciando um pouco, ou então querendo fazer demais, querendo copiar o que outras pessoas estão. Eu tô falando isso muito até em questão dessa higiene do sono, né? Que na época do meu filho não tinha isso. Mas tu que tá com um bebê pequeno, como é essa questão da higiene do sono? Você tem que fazer isso, tem
São tantas Olha, tecnologias, Autonomia tantos do som, métodos, autonomia, autonomia, tanta né? coisa. São tantos métodos hoje. hoje em dia tem tantas expressões que na época dos meus sobrinhos que já têm 19, 17 anos, não tinha. Essa Não, coisa no da meu também autonomia não. do sono, como é os saltos de desenvolvimento, é muita coisa. Eu fico, gente, desculpa, mas eu vou falar uma frase politicamente incorreta. Eu fico, gente, que coisa chata. Assim, parece eles criam tantas coisas hoje em dia que tornam para tornar a maternidade algo Pesado. pesado, muitos detalhinhos para você, não, eu não quero isso para mim, né? E assim como a Natasha, então eu não ficava vendo muitas coisas assim de maternidade, livros. Não, eu queria viver ali, até para não gerar ansiedade em mim, porque às vezes você saber demais muita coisa, às vezes você fica ali um pouco mais ansiosa, pelo menos é assim que funciona na minha Uhum. mente, né? Então eu procurava, gente, vou relaxar. A minha gestação vai ser bem tranquila e a minha maternidade também quero que seja assim. E com relação a essas questões de comparações, eu não sigo mães famosas em redes sociais. É, mães de Instagram. Não gosto. Às vezes eu sei de outras mães assim que têm filhos também, eu também não fico assim olhando muita coisa, até porque eu não tenho nem não tenho mais nem tanto tempo disponível assim de estar navegando nas redes sociais. Mas eu não gosto de comparações. Eu acho que a gente, se for para fazer uma comparação, ou é com Jesus ou é consigo mesmo, Ele é o né? nosso modelo, né? Assim, o que é que eu, Jamile, no que é que eu posso fazer para que eu possa melhorar? Então é isso que eu quero ensinar, assim, para minha filha. E o Daniel até disse assim para mim também, Jamile, quando a Letícia era bebezinha, eu não quero que fique essa coisa de ficar comparando a Letícia com outras crianças. Uhum. Cada criança é uma criança, cada criança tem o Tem seu seu tempo. tempo de se desenvolver, de falar, de engatinhar. Então, assim, às vezes eu gosto de postar no meu Instagram, nos stories, assim, alguma coisa da Letícia. Eu nem olho se as outras crianças estão antes da Letícia, se a Letícia tá atrasada, se não tá. Eu simplesmente vou lá e coloco, porque eu estou criando as minhas memórias com ela. Hum. E eu quero que lá no futuro, quando ela vier me perguntar, mãe, quando foi que eu comecei a falar? Mãe, quando foi que eu comecei a engatinhar? Aí então eu já vou anotando, né? Pra dizer, olha, filha. E uma amiga minha até me mandou uma mensagem esses dias dizendo que a filha dela, que já é um pouquinho grande, já tem uns 6 anos, ela perguntou, mãe, como é que foi quando eu era bebê? Parece que tinha uma atividade da escola. Aí ela me mandou uma mensagem, me não lembra de que aconteceu isso. Mulher, cria um diáriozinho com a Letícia. Ela me mandou essa mensagem. Uhum. Porque a minha filha me perguntou mil coisas e eu só soube responder porque eu anotei. Porque eu não me lembro mais de nada, ela dizendo, Sim, né? sim. Então, assim, eu não gosto, eu evito essas comparações, tá olhando demais para os outros. Eu acho que tem que ser assim mesmo, as pessoas têm que estar preocupadas com a vida delas, né? Uhum. Com os filhos delas. E é isso que eu procuro viver. Assim, a minha preocupação é a salvação da Uhum. alma da minha É o filha. mais É importante. isso, né? A Letícia, ela já dorme a noite toda? Ela dorme a noite toda. Na verdade, assim, porque já é de família, né? O papai tava dizendo, meu filho, mas você e sua irmã nunca deram um trabalho assim nessa área Pra pra gente, dormir. né? Ah. E eu, como eu já tinha assim, um histórico de, por exemplo, precisar às vezes estudar até mais tarde, ou então acordar mais cedo para trabalhar para poder conseguir fazer uma audiência 8 horas, chegava uma audiência ali à noite para eu fazer no dia seguinte, aí eu tinha que levantar às 5 da manhã, 4 da manhã para conseguir estudar para estar lá no Fórum 8, ou então alguma coisa assim, de trabalho, né, da faculdade ou do mestrado, enfim, que tinha que ficar. Então, assim, eu não sou uma pessoa assim, dorminhoca. Então, essa parte Uhum. pra mim, já essa parte do sono já não me. eh, Eu digo assim pro Daniel, Daniel, eu tô tão feliz que eu tô com a minha filha acorde, chore. Aí às vezes eu boto ela pra dormir e fico lá, cheirando ela ainda, tá passando tão rápido, eu fico cheirando. Aí eu disse, aí o Daniel, já vi, tu não é parâmetro pra ninguém, porque assim, foi tão difícil, Uhum. então assim, que eu gosto de tudo, né? Ela já dorme a noite toda, respondendo a tua pergunta, mas assim, ela, por exemplo, as questões das rotinas da gente ir adequando. Ela, quando dá 5, 5 e meia da tarde, ela já fica com muito sono. E aí eu tô nessa luta para conseguir empurrar um pouquinho mais pra tarde, para que ela possa jantar a comidinha. Aí, às vezes, tá acontecendo que eu tô dando jantar 4 e meia da tarde. Né? Então ela já dorme a noite toda, mas à noite às vezes ela dá uma gemidinha, aí eu vou lá e enrolo ela, dá uma gemidinha, às vezes ela acorda com fome, aí eu dou leitinho, ela volta a dormir. Mas assim, ela nunca acordou pra ficar querendo brincar de madrugada, Uhum. graças a Deus, assim. Não, então isso aí não é um É porque problema. assim, tem que.
cada criança tem sua particularidade, né? Tem É. suas dificuldades em alguma área, em outras é mais tranquilo. Isso. Então, às vezes, assim, eu creio sim que não tem problema você procurar algum método, né, para ajudar você, Sim. ou conversar mesmo com o seu médico, né, com a Isso. pediatra, né? Assim, porque lá em casa a gente foi, eu não sei se foi porque a minha mãe estudou num colégio de freiras, que ela tem assim, ela criou a gente com uma rotinazinha bem Uhum. organizada. Então, desde quando a Letícia nasceu, eu tentei também criar essa rotina, porque a criança gosta muito dessa questão da previsibilidade, dela saber o que vai acontecer em seguida, Uhum. né? Então tem as musiquinhas, por exemplo, a musiquinha da família Leite, que o marido dela também é da família Leite, que a gente canta no almoço. Graças por essa refeição, sinal do teu amor e pela grande salvação que temos no Senhor. Então eu canto essa musiquinha com a Letícia. No Bom Dia, eu canto a musiquinha do Bom Dia, entendeu? Então, assim, eu procurei fazer uma rotininha com ela, né? Estabelecer essa rotininha, mas assim. Mães, fiquem tranquilas. Cada criança é uma criança. Não fiquem comparando. Às vezes eu recebo assim perguntas: a Letícia já dorme a noite toda? A Letícia tá comendo a comida? E não sei o que. Aí eu falo assim pro Daniel que às vezes eu fico com medo dessas mães estarem meio que, tipo assim, comparando Comparando. os filhos dela com a Uhum. Letícia e ficando preocupadas. Eita, meu filho não tá indo, a Letícia já tá comendo, a Letícia já tá dormindo. E não é assim, cada criança tem o seu tempo, né? Assim como provavelmente a Letícia vai ter coisas que as outras crianças já vão estar fazendo e a Letícia não vai estar fazendo ainda, né? Então, assim, eu procuro descansar. Até porque esse momento tá sendo tão mágico pra mim que eu não quero estragar. Eu não quero criar ansiedade, eu não quero estragar esse Uhum. momento, né? Eu quero curtir mesmo. Nós estamos inseridos em uma comunidade que é a Igreja Presbiteriana do Jockey. Como a Igreja Presbiteriana do Jockey ajudaram ou tem ajudado vocês nesse processo da maternidade? Porque, assim, a rede de apoio não necessariamente é só nossas mães, nossos pais, nossos tios, mas também a própria igreja, nós somos uma família, né? E aí, como a IPJ tem ajudado vocês nesse processo de maternidade? Não somente com as orações, com a oração eu tenho É, certeza. isso aí que eu ia dizer, me ajudou, a igreja me ajudou muito orando, as irmãs orando na madrugada, nas reuniões de oração, né? Gente que eu nem sabia que E oravam ainda por oram, mim. eu tenho certeza. Ainda oram. As mães da igreja oram todos os domingos, às 5h30 da tarde lá na igreja. Isso. Todos os dias elas colocam a oraçãozinha lá no grupo da SAF. Às quartas elas oram. É, eles me ajudaram muito com essas orações, né? Eu acho que foi Deus atendeu as orações da igreja. Tanto que quando a gente teve a Letícia, eu disse pro Daniel, porque a minha família sempre recebeu na maternidade. Daniel, eu quero receber na maternidade. Vamos fazer esse esforço aí para um quarto maior, né? Uhum. Para poder a gente receber, porque é um momento de festa. É o porteiro lá da maternidade até brincava que todas as vezes que chegavam ele já sabia que era lá pro nosso quarto. Então a gente recebeu muita gente lá na maternidade, as irmãs da igreja foram lá, levaram presentes pra gente, né? A gente ganhou um presentinho da SAF, que foi uma toalhinha. Então, é uma bênção mesmo, viver em comunidade. E eu fico até pensando, meu Deus, e quem é mãe que não tem esse privilégio? Pronto, era a próxima pergunta. Né? O que vocês diriam para justamente para essas mães que tentam viver a maternidade sozinha? Porque muitas não têm famílias aqui, mas tem a igreja, né? E aí não tem essa. Muitas vezes você tem que ter até a humildade de ir lá, minhas irmãs, eu tô precisando de ajuda, vocês me ajudem. A gente tem um grupo de mães recém, né? A Jamília até tá nele agora. E aí lá, muitas vezes elas, gente, eu tô precisando, minha mãe já vai embora, meu marido tem que trabalhar e eu vou ficar sozinha. Alguém Sim. pode me ajudar? É. Né? De pedir ajuda. Porque essa igreja Isso. também é pedir ajuda. É muito importante isso, a questão da igreja, porque você vê muito, eu que estou muito dentro do ambiente escolar, a gente vê, por exemplo, nos grupos de WhatsApp de mães, né, como elas têm essa necessidade de socializar com, por exemplo, a turminha da escola, né, como elas têm a necessidade de estarem juntas, né, com os coleguinhas de classe. E, assim, é uma bênção muito grande quando eu converso com minha irmã ou com outras irmãs da igreja e dizem assim, olha, tudo isso é suprido aos nossos filhos aqui na igreja. Né? A gente não fica forçando amizade fora, porque nós temos os nossos irmãos aqui na igreja, que a gente pode colocar os nossos filhos para brincar junto, a gente pode conversar com uma pessoa que tem os mesmos, né, os mesmos pensamentos, a mesma cosmovisão que a gente tem. Então, isso fortalece muito a gente. Mas é muito bom compartilhar, né, as experiências na maternidade
com pessoas que têm a mesma visão que a gente, né? Porque muitas vezes, assim, para o mundo a gente é louca, né? Primeiro por querer ter muitos filhos, essa é a primeira loucura, né? Que o mundo vê. E também por tentar dedicar tempo, atenção, né? De uma forma especial para os filhos também. Muitas pessoas veem de uma maneira diferente, né? Hoje em dia. Então, é muito bom conviver com essas pessoas que têm a mesma cosmovisão. E também, uma coisa que você falou muito importante, né? Às vezes, a pessoa chega nova na igreja e diz assim, mas já tem os grupinhos, já tem as pessoas que se conhecem há mais tempo, né? Já tem... Então, assim, gente, a gente tem que ter essa humildade também de chegar e furar aquela bolha, né? Dizer assim, minha irmã... Eu acho tão interessante você com seus 3 filhos. Vem cá, me ajuda aqui, que eu tenho 2. Olha, depois que elas assistirem... Irmã, me convida lá pra tua casa. Uma vez eu cheguei pra Natasha me convida pra ir pra tua casa. Depois que elas assistirem esse podcast aqui, pode se preparar. Já se prepara, Natasha. Natasha me convida pra lá pra tua casa. Ela na mesma hora, minha filha já marcou. Mas tem pessoas, por exemplo, como a Laís. Que elas não chegaram há tanto tempo lá na igreja, mas parece que foi a vida inteira. Não tem. Mas com certeza você se aproxima das pessoas e se abre com aquelas pessoas. Você convida muito para ir à sua casa. Né? Então, às vezes, a gente fica vendo o problema só do outro, né? Aí é muito difícil entrar ali naquele grupo, né? É muito difícil entrar no grupo das mãezinhas. Vai lá, pede para entrar. Né? Vai lá, pede para ir, conversa. Né? Tem que ser dos dois lados, né? Se a gente parar pra pensar, assim, olhar pra dentro e se dizer assim, eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte tem que ser humilde, vou lá e peço pra entrar, o outro também. Vamos acolher essas pessoas que estão chegando. E também, cada um fizer a sua parte, e também procurar tão melhor. Exatamente. E também procurar não se colocar no centro do universo. Porque às vezes, porque não me botaram, não me convidaram. E ficar com raiva daquelas pessoas ali, entendeu? O ranço, né? Não, gente, vamos, né? Pra encerrar, eu tenho uma pergunta pra cada uma. Eita. Vou fazer e aí vocês veem que responde primeiro. Que pergunta você faria para uma mãe mais experiente, que você ainda sente uma necessidade assim de saber algo sobre a maternidade? E para ti, Natasha, quando você teve filhos, né? Desde o primeiro até o terceiro, você se sentiu em algum momento que aquela Natasha não existe mais, existe outra? Eu queria que aquela lá voltasse. Eu creio que não, mas eu creio que Você sente falta, você sente falta de algo da Natasha de antes de ter filhos ou não? Não. Tem gente que diz assim, que nem lembra, né, da época que não tinha filhos. Eu realmente não sinto. Mas nunca sentiu, assim, nem no começo? Às vezes... Olha. Não, na verdade, não. Assim, eu e o Pedro, nós temos uma vida assim, muito simples, muito comum, muito... muito... que dá para viver como família, né? Então, assim, a gente sempre gostou muito de viajar, né? Então, uma coisa que a gente fez muito antes de ter filhos foi viajar. A gente viajou muito, né? E as pessoas dizem assim, eu não... Essa semana eu li isso no Instagram. Eu ainda não vou... Filho, desculpa, ainda não te tive porque eu gosto muito de viajar, né? E eu li isso essa semana. E é uma pessoa cristã. Não é da nossa igreja, mas é uma pessoa que se diz cristã no Instagram, né? Então, assim, a gente não mudou a nossa vida depois que a gente teve filhos. É claro que eu digo muito. Gente, eu tenho uma amiga que ela não é cristã, que ela dizia que não queria ter filhos. E eu dizia pra ela, você tá certa. Ela não era cristã. Eu acho muito mais justo ela admitir que não quer ter filhos, porque ela não quer perder a vida dela, do que ela ter filhos e largar os filhos, como muitas pessoas fazem. Ela não era cristã, ela já não obedece em muitas outras coisas, né? Então, e para os pais que têm um filho, eu digo, olha, gente, não faz diferença você ter um filho, você ter 2, não. Para mim não teve diferença, porque os 2 primeiros são bem pertinho, né? É 1 ano de diferença os 2. Porque a nossa vida muda realmente. A gente muda a nossa rotina, a gente tem que fazer a rota que dê para a criança, a gente já muda a nossa vida inteira quando tem uma criança na casa. Então, quando tem 2, a vida já tá mudada. Então, não vai fazer muita diferença. A diferença é ter filhos ou não ter. Sim. Né? Mas a quantidade, na minha visão, é claro que tem a questão
orçamentária, né? A gente tem a questão de dinheiro, que Mensalidade né? de escola. Mensalidade e tudo. Mas, e nos anos iniciais, nem isso. Né? Porque, assim, se você tem uma vida comum, você dá um leite materno, você já não gasta por 6 meses com É leite. verdade. Né? Então, assim, são coisas que eu não vejo muita diferença entre você ter um ou dois, né? Mas se você tem um filho, sua vida já muda muito. Mas é muito bom. A gente não deixou de viajar quando a gente parou de ter filhos. Pelo contrário, a gente ama viajar com os meninos. A gente os leva para todos os lugares. Aumentou só o preço da passagem, porque agora não são mais duas. São 4 por enquanto o Gabriel não completa 2, né? Mas a gente se planeja para isso. A gente faz viagens mais curtas. A gente vai no interior e é tão bom quanto. E, gente, é muito interessante, né? Eu digo que eu sou jovem agora, porque eu tive os meus filhos quando eu tinha antes de 30 anos, os 2 primeiros. E o último eu tive quase completando 40. Ainda não tenho 40, mas tive quase completando 40. Mas eu me sinto jovem como no primeiro filho. Porque quando a gente tem um filho, a gente revisita muitos momentos da nossa infância. A gente volta a brincar. A gente volta a banhar de chuva. A gente volta a ver beleza em coisas que a gente não via. Porque a criança se alegra com tudo. Tudo é novidade. A gente bate palma pra tudo. A gente acha tudo lindo. Então, os filhos, eles rejuvenescem a gente, né? Que a gente tá vivendo aquelas coisas ali de criança de novo. A gente senta no chão, a gente corre, a gente dá gargalhada de coisas assim. Então, realmente tem uma mudança grande, mas para mim é uma mudança muito positiva. É uma Tudo mudança... melhor, né? Tudo melhor. Ó, eu disse que eu romantizava um pouco, viu? Não, mas eu concordo contigo. Me assina embaixo. Minha pergunta foi sobre... Se pudesse fazer uma pergunta... Para uma mãe mais experiente. Pois é. Eu me peguei pensando, né? Nisso aí quando tu perguntou. Eu acho que eu deixaria uma pergunta aberta. Eu diria assim, qual conselho você daria para uma mãe de primeira viagem? Assim, daquilo que você errou, né? E que se alguém tivesse conversado contigo, você não teria feito daquela forma. E seria uma pergunta para uma mãe experiente cristã. Eu não faço essa pergunta para quem não é. Né? Até porque a verdadeira maternidade, então, ó a polêmica, mas eu acho que a verdadeira maternidade, da forma correta mesmo, apenas os cristãos vivem, porque apenas nós sabemos o que é o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo na cruz por nós, o amor sacrificial. Então, apenas quem conhece esse amor vai poder experimentar em todas as áreas da vida, no casamento, na maternidade, no ser filho, no ser avó, né? Então, eu faria essa pergunta, eu deixaria essa pergunta aberta. Qual o dica, qual conselho você daria para alguém que está começando agora como eu, né? O que é que você diria para essa mãe? Né? E eu até me peguei essa semana, assim, olhando pra Letícia ali dando a comidinha dela, ela ali sentada. Aí teve uma hora que ela chorou, não sei se é porque ela queria segurar a colher e eu não dei. Aí eu fiquei olhando assim pra ela, eu fiquei, eita, Letícia, como é que vai ser a tua primeira disciplina? Eu acho que eu vou chorar muito. Como é que vai ser? E naquele momento eu fiz uma oração, né? Eu falei, Senhor, me ajuda quando ela vier fazer birras, né? Vier fazer alguma coisa que não te agrada, me ajuda a ter forças para colocar essa disciplina adiante, né? E esse livro do J.C. Ryle, que foi até o meu esposo que pediu para eu ler, né? Que trata dessa questão da criação, ele fala isso, você não pode deixar o seu filho viver como ele quer. Você tem que mostrar para ele o que é o certo e o que é o errado. Então, que Deus me ajude. Quer responder a pergunta dela? Eu não sou mais experiente. Mas eu acho a mais experiente. As duas respondem. Mas... Eita, eu não sei. Pra mim, o que eu tento me lembrar todos os dias é quem nós amamos, né? Quem nós queremos mostrar para os nossos filhos que nós amamos. A gente tem que renovar esse amor por Deus, né? Esse respeito, esse amor, esse temor todos os dias. Então, assim, a gente ensina nossos filhos desesperadamente para que a gente possa viver a vida eterna juntos. Eu só imagino isso. Quando às vezes eles perguntam, mãe, uma coisa que a senhora gostaria muito, eu disse, de passar a eternidade com vocês louvando a Deus. Isso é a coisa que a mamãe mais deseja, né? Então, assim, a gente
a gente sabe que não é pelos nossos esforços. Não é. Eu tenho a consciência disso, né? Mas nós somos trabalhadores aqui, né? Nós somos servos aqui. Deus nos entregou funções para exercer aqui, né? Que a gente possa realmente persistir, que a gente possa não desistir, que a gente possa orar pelos nossos filhos, fazer como Jó, pedir perdão pelos pecados dos nossos filhos. Eles não são perfeitos. Às vezes a gente tem dificuldade de ver isso também, os defeitos dos nossos filhos, os erros, os pecados. Eu acho que talvez porque eu tive filho agora mais velho, né? Digamos assim, com a idade mais avançada. Aí eu acho que essas questões assim de. Eu já não tenho assim tanto. Eu tenho outras, mas nisso eu já sei que ali é pecadorazinha. E daqui a algum dia vai estar fazendo alguma coisa que eu vou estar, né? A minha preocupação mesmo é Senhor, me ajuda, porque eu sou muito molenga. Eu acho que é bem comum de mulher, né? Geralmente mulher é mais E o meu esposo, ele já tem medo, emocional. Natasha, o Daniel, ele fala assim, eu já tenho medo de ser duro demais. É por isso que a importância do pai e da mãe. O pai é mais duro, a mãe já é mais... Mas assim, eu queria só encerrar dizendo assim, que eu, escutando essa conversa de hoje, conversando com vocês, escutando Tu vocês não vai hoje... responder? Eu vou responder com a minha fala agora. Eu queria muito... Assim, eu não cresci no lar cristão. Não tive o Pedro Henrique. O Pedro Henrique... Eu fui me converter, o Pedro Henrique tinha um ano, mas eu era muito noob ainda. Eu demorei muito para entender as coisas, né? Eu estava na igreja, sabia que tinha um Deus, queria conhecer, estava conhecendo mais esse Deus, mas eu demorei muito para trazer isso para minha maternidade, entendeu? Então eu digo, meu filho não foi criado dentro da igreja, apesar de eu ia para a igreja, mas muitas vezes eu não levava, eu demorei para levar ele para a igreja, para entender essa importância. Queria muito, aí eu que digo assim, queria muito ter criado ele dentro da igreja. Mas hoje em dia eu oro e eu descanso no Senhor, porque eu sei que Ele é soberano, que Ele tem um plano para tudo, que também sei que Ele é um Deus de milagres, né? De misericórdia. De misericórdia. Oro pelo meu filho. Se ele for assistir isso, que ele saiba que eu oro por ele todos os dias, para que ele volte para os caminhos do Senhor, né? Ele já chegou a... como eu era da Batista, aí ele chegou a se batizar. E eu oro para que ele volte para os caminhos do Senhor. Então, assim, a minha resposta para a tua pergunta é o que eu queria ter feito de diferente. Era isso, né? Ter criado meu filho nos caminhos do Senhor desde de bebê. Porque eu creio, assim, que quando você cresce nos caminhos do Senhor, você é livre de muita coisa, sabe? Que o mundo oferece. Você não tem contato com muitas coisas ruins que o mundo oferece. Entendeu? E aí é por isso que eu digo que tu tem que dar um curso em relação a isso, até para mães não... Eu digo assim, para mães não crentes, né? O que tem aí é mãe querendo saber como criar seu filho. E utilizar isso até para levar o evangelho através do curso, né? Eu gostei muito das tuas dicas, muito mesmo. Queria eu ter escutado isso quando eu tinha o meu filho pequeno ainda. E que são muito necessárias no meio que a gente vive hoje. Ai, eu fico envergonhada. Porque, assim, é como se fosse um desespero pela coisa certa. Não é um desespero porque o crente não se desespera, né? Um anseio. Um anseio. É um anseio por vê-los. Assim, muitas pessoas perguntam, o que você quer que os meninos sejam quando... com a formação deles, você queria seu filho para ser o quê? Para estudar o quê e tal. E assim, eu digo, eu crio meus filhos para eles serem homens de Deus. Eu não sei se eles vão ser. Eu não sei, né? E eu acredito que esse é o maior medo de qualquer mãe, né? Que não sejam. Mas, assim, o meu maior desejo, o que eu crio para que eles sejam é isso. Para que eles sejam grandes homens de Deus. Se eles forem homens de Deus, eles vão ser bons trabalhadores. Eles vão ser pessoas respeitáveis. Eles vão ser bons maridos, né? Porque tudo isso tá dentro de ser um homem de Deus. Eles vão ser um homem de uma só esposa. Eles vão ser um homem que lê a palavra. Então, assim,
Bons pais. As outras coisas é aquilo, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Todas as outras Isso. coisas vão ser acrescentadas, né? E é verdade isso na nossa vida. Se a gente buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. E meu sonho, né, é que realmente eles busquem as coisas de Deus. Eu digo, mãe, a senhora é uma mãe muito feliz. Seus 3 filhos na igreja. Muito abençoada, a irmã Benedita. Mãe, continue orando aí, que sua oração é mais forte que a minha. Ore pelos seus netos, igual sua mãe fazia com os netinhos dela. Ore muito, mãe. Né? E ela, não, mas eu oro todo dia. Né? E realmente eu acho que não tem alegria maior do que essa. Que os nossos filhos louvem ao Senhor. Não tem. Gente, nós conversaríamos horas, porque é uma nuance grande de assuntos dentro da maternidade. Mas agradeço muito, estou muito feliz mesmo por tê-las aqui pela nossa conversa de hoje. Vamos encerrar o nosso terceiro episódio. Se você gostou, eu estou tão emotiva, gente. Eu estou tão sensível. Deixa eu só dar se possível, se ainda tiver tempo. Não, mas só para agradecer mesmo, né, essa oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouco do que a gente pensa, né, enquanto cristãs, e deixar um recado para você, mãe, que está nos assistindo. Eu não sei o que é que está lhe afligindo, olha para cá, né? Eu não sei o que está lhe afligindo, não sei o que você está passando agora, não sei quantos anos tem o seu filho, mas eu sei que em Cristo há solução para tudo, porque tem um ditado popular que diz assim, que nem para a morte não tem solução. Tem, Cristo deu a solução, Cristo venceu a morte e ressuscitou, olha só. Então, não é impossível que Deus não possa fazer por você, pelos seus filhos, pela sua casa. Então, ore, busque ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E tenha certeza de que Ele vai te capacitar para enfrentar o que você está passando, né? Então, se você é uma mãe de primeira viagem como eu, que ainda está com uma bebê, que ainda não vivenciou dessas experiências que elas estão compartilhando, né? Ainda está começando, procure desde já seguir aqui as dicas, né, as ideias que foram aqui ditas, né, para que você tenha uma vida mais tranquila e que seus filhos, quem sabe, né, no futuro possam também louvar a esse Deus, né? Então, a nossa oração nesse momento é que os nossos filhos se convertam e os seus que estão nos assistindo também. Amém. Como terminar depois disso? É só curte, comente e compartilhe. Tchau, pessoal! E também a gente tem um grupinho lá na igreja que são os Mãezinhas. Eu nem sei quando ele foi criado, eu vou já olhar aqui. Mas ele faz muitos anos que foram das primeiras mãezinhas que eram... Porque a nossa igreja era bem menor, gente. Há pouco tempo atrás, nossa igreja era bem menor. Natasha, então... E esse grupo das Mãezinhas, eu lembro porque, como ela falou, todo mundo casou na época. Eliza... Todas entraram no grupo das Mãezinhas, adivinha quem foi ontem que não entrou? Oh, meu Deus. Aí quando foi o dia desse, Bel, me bota lá no grupo das Mãezinhas, Ave Maria, eu pensei pra chegar nessa categoria. Me bota lá, e ela foi e me colocou no grupo.